A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos para mais um vídeo. Nesse vídeo nós vamos estar falando da depressão, os sintomas da depressão, o que é a depressão. Nós vamos começar com o nosso texto bíblico falando da vida de Ana. Ana era casada com Eucana. Ana não podia ter filhos. Eucana tinha também uma outra mulher, e essa mulher, chamada Penina, gerava muitos filhos e irritava Ana. E no primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 7, do 7 ao 18, onde tem um retrato emocional da vida de Ana. Começa assim a palavra do Senhor. E assim fazia ele de ano em ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz. Pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: Até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém eu tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizestes. E disse ela: Ache a tua serva, graça aos teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Então, nesse trecho aqui da palavra de Deus, temos um retrato emocional da vida de Ana. Neste texto está dizendo que ela estava irritada, chorava, não comia, estava mal seu coração, com amargura de alma, chorou abundantemente, atribulada de espírito, derramando a minha alma, multidão dos meus desgostos e multidão dos meus cuidados também. Então veja só, Ana estava passando por um estado depressivo, Ana estava sofrendo de depressão. Mas o que é a depressão? A depressão é uma doença psiquiátrica crônica e recorrente, que produz alteração do estado de humor. Ela é caracterizada por uma tristeza profunda, associada a sentimentos de dor, uma dor emocional, amargura, desesperança, baixa autoestima e o sentimento de culpa, assim como o distúrbio do sono e distúrbio do apetite. A depressão ela é diagnosticada, em sua maioria, das mulheres, mas homens também sofrem de depressão, pois os homens que sofrem de depressão clínica são menos propensos a procurar ajuda ou até mesmo falar sobre a sua experiência. Mas os sinais, os sintomas de depressão em homens podem incluir a irritabilidade, a raiva e o abuso de drogas e álcool. Além das mulheres, dos homens, as crianças também podem sofrer de depressão. Diagnosticar depressão é mais difícil nas crianças, pois os sintomas podem ser confundidos com malcriação, com pirraça, com birra, mau humor, tristeza ou agressividade. O que diferencia na criança a depressão das tristezas, das birras, do mau humor do dia a dia é a intensidade, a persistência e as mudanças em hábitos normais nas atividades da criança. E como pensa, como é a mente
de um indivíduo que está sofrendo de depressão? Ele pensa que não adianta se esforçar, que sempre vai dar tudo errado, que vai ser sempre da mesma forma e da mesma maneira. Ele acredita também que ele é culpado por tudo que está acontecendo e que o seu problema não tem solução. Daí ele deseja se isolar, fugir, se afastar de todos, se afastar de todos, e começa a vir aquela ideação suicida, vindo à mente que a morte seria a solução para os problemas que ele está passando. Ainda tem mais, porque o indivíduo deprimido, ele experimenta no corpo sintomas que são associados à depressão. Sintomas como dor e queimação no estômago, associado ou não a náuseas e vômitos, diarreia, sensação de falta de ar, dor torácica, dores musculares também, aumento da pressão arterial, aceleração dos batimentos cardíacos, dores de cabeça e alterações na visão. São sintomas físicos, são enfermidades que estão associadas à depressão. A depressão é um sintoma que algo está errado. Como a luz do painel do carro, que está indicando que o carro precisa parar porque tem algo errado, podemos comparar a depressão com essa luz, com esse sinal de alerta, indicando que há algo errado na vida da pessoa e que a pessoa precisa parar para rever os seus pensamentos, os seus valores e os seus conceitos. Uma importante distinção da depressão é a distinção entre a depressão endógena e a depressão exógena. A depressão exógena, que é também chamada a reativa, esse tipo de depressão surge em decorrência de uma decepção ou um trauma. Então, elas são de origens psicológicas. Podemos dizer que é uma reação depressiva da pessoa contra a situação na qual ela se encontra. Olha o caso de Ana, o texto bíblico que nós começamos o nosso vídeo. Ana estava tendo uma reação depressiva a uma situação que ela estava passando. Ana não podia gerar filhos, o marido tinha uma outra mulher, irritava ela. Então, Ana estava passando por um constrangimento, por um conflito familiar, e ela estava reagindo de uma forma depressiva. Não comia, não bebia, chorava, amargurada de espírito, que são sintomas da pessoa que está passando por depressão. E a endógena? A endógena são de origem orgânica. O organismo, o seu surgimento está associado a mudanças bioquímicas no corpo, como alterações também hormonais e deficiência de neurotransmissores. Então, a endógena seria a do corpo, de origem orgânica. A exógena seria a emocional, a da alma. E ainda existe a espiritual, que está relacionado aos ataques do diabo. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. E a Bíblia revela que Satanás, ele consegue inserir pensamentos na mente da pessoa. Então, a pessoa que já está em um estado depressivo, num estado fragilizado de alma, com peso de culpa, com desconfortos físicos, com enfermidades, ainda tem Satanás lançando na mente pensamentos de desistência, pensamentos de morte. O primeiro passo que podemos dizer para a cura é você acreditar que há cura, acreditar que há restauração em Cristo Jesus. E Jesus Cristo, ele salva, Jesus Cristo, ele cura, Jesus Cristo, ele liberta. Então, esse primeiro passo da fé é você acreditar e você tomar a iniciativa de pedir ajuda. Falar dos seus sentimentos. Emoções e sentimentos que são escondidos, reprimidos, agravam a situação. O diálogo, a fala, a palavra é um poderoso remédio, uma excelente terapia. Então, tem que dar esse passo de falar, de se expressar, de pedir ajuda. Existe uma falsa crença de que a depressão é um sinal de fraqueza e de incapacidade diante da vida. Isso não é verdade.
Uma pessoa com depressão, ela não está louca e nem tem uma personalidade fraca ou inferior às outras pessoas. Então, a pessoa precisa acreditar também nisso. Quem sofre de depressão, ela não consegue ter a paz de espírito, não consegue ter a paz na mente. O Senhor Jesus falou no Evangelho de João, no capítulo 16, versículos 32 e 33, da seguinte maneira. E disse Jesus: eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis só, mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Foi o que o Senhor Jesus Cristo declarou. Jesus disse que no mundo teríamos aflições, mas deveríamos ter bom ânimo. E a depressão está muito relacionada a esse desânimo. Então, quando nós nos achegamos a Jesus Cristo com essa fé, que nele sim nós encontraremos cura, e nele sim nós encontraremos libertação e restauração, esse passo é muito importante para a cura. A Bíblia diz que nós somos corpo, alma e espírito. A depressão, ela tem questões do corpo, da alma e do espírito. As questões do corpo, a necessidade de procurar um médico, um especialista adequado e, se for necessário, o uso de remédios. Para a questão da alma, a terapia, o diálogo, a conversa. Para a questão do espírito, a ministração em Cristo Jesus, porque Cristo Jesus morreu na cruz, levando sobre si todas as nossas maldições, pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. No próximo vídeo, nós vamos continuar falando da depressão, vamos estar falando sobre as causas da depressão. Quais são as causas da depressão? Até o próximo vídeo e que Deus em Cristo nos abençoe.